Bendito seja Deus. Hello, baby. Tá linda? Boa noite, queridos. Graça e paz. O Senhor seja contigo. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hoje de manhã, eu me senti tão afortunado com aquilo que Deus nos falou hoje pela manhã. Eu sinto tanto, às vezes, você não poder estar aqui, ou você ser uma pessoa tão ocupada e não ter tempo de estar aqui de manhã. Para isso, nós temos procurado eliminar essa distância e estamos postando na internet. Toda mensagem que é ministrada aqui, ela vai direto para a internet. E a mensagem de hoje de manhã já está postada lá, desde mais cedo. Se você entrar no Facebook da igreja, que é o Igreja da Colheita Oficial, logo, logo você vai ter acesso ao conteúdo da mensagem de hoje de manhã, que eu acho que foi formidável. Nós estamos trabalhando duro na formação doutrinária da igreja, e aos domingos de manhã estamos preparando este culto para isso. E quando você deixa de ter acesso a esse conteúdo, você perde tanta coisa boa, né? Outro dia recebi a visita de um pastor aqui, e ele me disse: bispo, eu estou fazendo o seguinte, eu compro suas mensagens aqui e levo lá para a igreja. E aos domingos, ao invés de pregar, o senhor é que tem pregado lá, porque eu boto no vídeo para que minha igreja possa ouvir a sua pregação. Primeiro, ouvir isso deste homem me comoveu muitíssimo, por ele ter tido coragem de expor essa sua vocação para ouvir assuntos de maturidade e não esconder que a minha palavra tem feito bem à vida dele. A humildade desse homem me comoveu, porque é um homem de muito respeito, tenho grande admiração por ele. Eu fico imaginando que eles vêm aqui, compram a mensagem para ouvir lá, e você tem a oportunidade de estar aqui ao vivo. Se eu fosse você, se esforçava um pouco mais e viria todo domingo de manhã, porque as mensagens têm sido mensagens de maturidade, para crescimento e solidificação da sua fé. Se eu fosse você, eu não perderia. Faça um esforço, mas não deixe de vir aos domingos de manhã, porque se você puder, isso vai agregar muito valor à sua fé, ao seu conhecimento de Deus. Imagina você, São Pedro, ele é um judeu, e está falando como um judeu que conhece o ritual da passagem. O ritual da passagem é o ritual do Pessá, da Páscoa. Quando os judeus saem do Egito para a terra da sua liberdade, Deus estabelece alguns padrões para a vida deles, para esse ritual de passagem. Comer do cordeiro, cingir os lombos, estar preparado com a sandália nos pés para a caminhada. Então, Pedro é um judeu que sabe o que está falando quando se trata de um ritual de passagem, o ritual do Pessá. Quero pedir que você leia comigo, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha que riqueza o apóstolo
nos confere. Por isso, estejam prontos para agir, cingindo os lombos da vossa mente. Continuem alertas e sejam sóbrios, esperando inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está nos trazendo como segredo. Ele diz: estejam prontos para agir, sejam proativos, tenham atitudes na vida de vocês, cinjam os lombos das mentes que vocês têm. Eu não sei se você consegue imaginar como é que é cingir os lombos da mente. Quando Israel sai do Egito, os lombos dos judeus estavam firmados para que eles estivessem eretos para a caminhada, com os lombos firmados para a jornada. Pedro está dizendo que a mente tem um lombo, e que esse lombo da mente precisa ser cingido. Ou seja, se mentalmente você não estiver preparado para a jornada, você não vai conseguir chegar até o fim. Todo homem se moverá na direção dos seus pensamentos predominantes. Repita comigo, por favor. Todo homem se moverá na direção dos seus pensamentos predominantes. Então, o que isso quer dizer? Que você precisa pôr ordem na sua mente, que você precisa pôr a sua cabeça em dia. Cingir os lombos da mente é colocar a sua cabeça em dia. Significa que você não pode se dar ao luxo de viver debaixo de um desarranjo cognitivo. Você precisa decidir sobre as coisas que a sua mente deve pensar. Em que pensar, você precisa decidir. São Paulo, por exemplo, ele diz: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, porque o nosso agir, a nossa ação, é resultado dos nossos pensamentos. Você sempre agirá de conformidade com seus pensamentos predominantes. Então precisa ter cuidado nas coisas que pensam. Se eu não for cuidadoso, sutil, com aquilo que povoa a minha mente, haverá um momento que a vida vai requerer de mim um impulso, e dependendo do que estiver vivo e borbulhando dentro de mim, a resposta que eu vou dar à vida pode ser uma tragédia. Então, cuidado nas coisas que você pensa. Outro dia eu estava me lembrando, meu Deus, como tem pessoas que estão se especializando no dia da sua derrota. Elas constroem pensamentos mirabolantes, planejando o dia da sua derrota. Elas contabilizam os dias em que elas vão perder. Ocupam o pensamento o tempo inteiro com as coisas que vão levá-la à derrota. Você precisa decidir nas coisas que você tem que pensar. Se você não tomar uma atitude enérgica, diga enérgica. Enérgica é que impõe energia, austera, sobre as coisas que você pensa. Pode ser que você seja uma pessoa de sucesso, mas vai ter um fim fracassado. Porque é para lá, onde estão os teus pensamentos, que você irá. O sábio Salomão diz que nós somos frutos do nosso pensamento. Assim como um homem pensa em sua alma, assim ele é. Para Salomão, eu sou fruto dos meus pensamentos. É aquilo que eu estou pensando todo dia, que eu estou enriquecendo ou empobrecendo a minha mente, que será o grande condutor do meu destino. Então, cuidado nas coisas que você pensa.
Deixa eu ver para onde eu vou. Essa semana, lendo José Saramago, eu tive um desejo. José Saramago era um escritor português que sua característica literária é muito interessante. Ele é conhecido como aquele que não pontua devidamente seus textos. Ele escreve longos períodos sem pontuação, deixando que a imaginação do leitor defina o seu entendimento. Hoje, na verdade, eu queria ser mesmo inspirado por essa atitude de Saramago. Eu queria hoje não dizer coisa com coisa, eu queria não pontuar coisa nenhuma, não virgular nada, eu queria não seguir regras hermenêuticas, homiléticas, regras de oratória, eu queria. Se você me permitir, me deixe ser livre, não organizado. Tudo bem? Para você? Eu vou fazer de qualquer forma, mas é melhor que seja com seu consentimento, né? É mais educado. Então será assim. Não entendi, não é para entender mesmo não. Vai ouvindo. Eu não sei onde nós vamos parar hoje. Eu só sei que a palavra de Deus precisa endireitar a nossa maneira de pensar. Não é possível que culto após culto, domingo após domingo, eu disse no início do culto hoje, 1/7 da sua vida acontece no domingo. Divida a sua vida em 7, e 1/7 da sua vida vai acontecer no domingo. E na maior parte desses domingos nós estamos concentrados na palavra. E não é possível que esta palavra não endireite nossa maneira de pensar, não corrija nossas dissonâncias. Não é possível que a nossa relação com esta palavra não seja de fecundação do nosso ser. Não é possível que culto após culto, tudo que aconteça é um comportamento ritual, litúrgico da nossa alma na busca de um Criador. Não é possível que a gente não esteja acreditando que o Deus da eternidade habita dentro de nós. E toda vez que a gente tem que recorrer a um Deus, a gente recorre a um Deus estratosférico, não a um Deus que emanou para a história da nossa vida, não num Emanuel, não num Deus que encarnou na nossa vida, não num Deus que está aqui. Me lembro de Moisés, que na sua trajetória do Egito para a terra da promessa, a primeira grande crise que acontece é a crise do mar. Quando diante do mar, Moisés para, com a fúria de um faraó que vem atrás com todo o seu exército, ele para diante daquela determinada situação e o que ele faz? O que todo homem que tem comunhão com Deus, mas não tem intimidade com Deus faz, vai clamar a Deus. Olha, comunhão e intimidade, eu usei duas palavras que não são sinônimas, comunhão e intimidade. Comunhão é o que nós temos aqui, intimidade é o que eu tenho com minha mulher, ouve meus segredos, ela conta os dela para mim, intimidade. E comunhão é estar sentado na roda, falando coisas, jogando conversa fora, temos comunhão. Mas intimidade é diferente. Tudo bem até agora? Moisés tem comunhão, mas na minha crítica, pouca intimidade com Deus, porque ele recebe uma palavra de Deus para a sua vida. Minha pergunta primeiro para você é: você tem uma palavra, assim, não é uma palavra qualquer, uma palavra que dirige a sua vida? Um dia você ouviu Deus, Ele te deu uma palavra, e esta palavra passou a ser a regra da sua vida. Você se move por este propósito, você se desloca na sua vida a partir desta palavra que procede da boca de Deus. Imagina você, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, eu cheguei aqui na cidade, debaixo de uma palavra. E há 7 anos atrás, eu recebi uma proposta financeira irrecusável, mas eu tinha uma palavra de Deus para estar aqui nessa cidade. E naquele primeiro ano que eu estive aqui, poucos de vocês estiveram comigo neste primeiro ano.
Foi um primeiro ano extremamente limitador para mim. Financeiramente, uma tragédia. Eu passei a ganhar 10 vezes menos do que eu ganhava. Já contei para vocês, e não falo isso com orgulho nem com vergonha, eu tive necessidades financeiras no primeiro ano que eu aqui estava. Mas eu tinha uma palavra da boca de Deus. Eu não vim para uma aventura no Maranhão. Eu ouvi a voz de Deus. Eu vim movido por uma palavra. Então, nem as minhas necessidades podiam mover a minha vida. Querido, pelo amor de Deus, não seja uma mulher, não seja um homem que se move por necessidade. Toda pessoa que se move por necessidade viverá a eterna frustração de tentar transformar pedras em pães. Você precisa ter uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra pode manter você vivo. Eu me lembro, quando Jesus vai ser apresentado, Simeão, lembra de Simeão? Simeão é um sacerdote que tinha uma palavra de Deus. Um dia ele estava falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, intimidade, ele estava na sua intimidade com Deus, e o Espírito Santo falou para ele: você será aquele que vai apresentar o Salvador de Israel. Ele está ali velho, o turno dele já tinha passado, mas ele não desistia. Ninguém podia matar Simeão antes da hora, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Uma palavra pode manter você vivo. Quando Jesus entra, ele está ali. Ele pega o menino no colo e diz: ah, Senhor, agora. Antes não, mas agora tu pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Essa declaração de Simeão tem governado o meu coração. Você não morrerá até que o teu propósito seja cumprido sobre a face da terra. Ah, então você precisa se mover por um propósito. Pessoas que tentam transformar pedras em pães, elas morrem antes da hora. Mas quem vive por um propósito não morrerá até que seu propósito se cumpra. Eu recebi uma proposta financeira extremamente vantajosa, mas eu não pude atender a esse chamado. Eu não pude ceder, porque eu estava debaixo de uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Você precisa aprender a se mover por uma palavra. O que você está fazendo hoje, está fazendo por quê? Porque você está debaixo de uma palavra, ou porque você está procurando vantagens afetivas, econômicas? Você precisa se mover por uma palavra. Moisés estava debaixo de uma palavra. Logo ele encontra um mar. E o que ele faz? O que todo crente, cheio de comunhão e nenhuma intimidade faz: vai clamar a Deus. Diga ai. Olha a loucura que eu estou falando para você. Senhor dos exércitos, Xaracantalaba Xúria, que faço eu agora? Sabe o que Deus responde para ele? Está doido, Moisés? Por que essa oração? Por que clamas a mim? Então Moisés não tinha que clamar a Deus? Me parece que a resposta retórica de Deus responde para nós. No silêncio de Deus, você precisará agir como se Deus você fosse. Quando Deus está silencioso na sua história, é preciso agir como Deus sobre a face da terra. Desconfie, o silêncio de Deus deve levar você a uma desconfiança de que você está crescendo, de que você está se tornando maduro, portanto deve agir como Deus na face da terra. Você está debaixo de uma palavra e tem um mar, esse mar vai ter que se abrir, porque a palavra de Deus terá prioridade. Diga, o que saiu da eternidade a meu respeito terá prioridade sobre todos os processos e sobre todos os procedimentos na terra. Querido, Deus é soberano. Deus não é crente
Deus não é evangélico, Deus não é da nossa religião, Deus não é budista, Deus não é shintoísta, Deus é Deus soberano, acima de tudo e acima de todos. Acima dele não há nada nem ninguém, e abaixo dele tudo e todos estão. Por isso ele é soberano, ele governa soberanamente. A despeito dele ser Deus de todos os homens, é Deus de cada um de todos os homens. Uhul! Dá até vontade de dançar. Nunca dançou? Oh, está perdendo, hein? Deus é contigo, poderoso. Não sabe o que é bom, rapaz? Que bom que eu estou debaixo de uma palavra, porque se houver um mar diante de mim, esse mar vai ter que se abrir. Eu estou autorizado por Deus a me mover na ordem do autor. Hoje estava, antes de entrar aqui, resolvendo um problema. Um problema que está além do mar. E eu estava dizendo para o amigo que estava me contando suas dores, eu digo para ele: filho, a autoridade tem como raiz a palavra autor. Memorize aqui. A raiz da palavra autoridade é a palavra autor. Autoridade é mover-se na ordem do autor. Todo homem, toda mulher que se move na ordem do autor estará debaixo de autoridade. E toda vez que você recalcitrar contra os aguilhões de Deus na tua vida, você se tornará um ser impeachmentado, porque quebrará a ordem do autor. Aí você tem que controlar sua família com a mesada. Perdeu a autoridade. Vai ter que gritar mais alto, vai ter que dar soco na mesa, vai ter que chamar a atenção para você, porque você já não está mais vivendo na ordem do autor. Agora, todo ser humano que se move na ordem do autor, ainda que haja um mar diante de si, esse mar vai se abrir, porque você está debaixo de autoridade. Todo ser humano que não vive debaixo de autoridade dá mais trabalho do que todo ser. Olha, um ser humano que vive na ordem do autor não chama atenção, mas todo aquele que quebra regras é um chamador de atenção. Quero trazer a sua memória. Eu estava recentemente, semana passada, em São Paulo. Fui a São Paulo para a entrega de um prêmio internacional ao Dr. Antônio Bacelar, que foi homenageado por uma organização internacional com um prêmio por causa de sua vocação para o direito. E lá estava eu como conselheiro do escritório entregando esse prêmio. E eu estava na sacada do aeroporto e vi quando o avião vinha aterrissando, como esse avião mexeu com gente. Era gente correndo por todos os lados para atender o pouso da aeronave. Porque, se você se lembra, o avião quebra uma regra da natureza para poder voar. Ele tem uma turbina possante para que a força propulsora dele o mantenha no alto e ele não caia. Ele quebra regras, e todo quebrador de regras da natureza, ele gerará muita confusão na sua vida. Um corre-corre, um para poder sinalizar onde o avião deveria taxiar, aquele que estava monitorando na cabine qual era a pista que ele deveria alcançar, o outro que corre para abastecer, enfim, uma multidão corre para atender o pouso daquela aeronave. Mas no mesmo lugar pousava um bem-te-vi.
ninguém olhou, ninguém correu, ele não chamou atenção e fez um brilhante pouso, sem a necessidade de rodinhas para pousar, sem necessidade de um controlador de voo dizer onde que ele deveria pousar, porque é natural para o bem-te-vi voar, e não é natural para o avião voar. Toda vez que você se mover na ordem do autor para a tua vida, você dará menos trabalho para a tua mulher, para teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos, para a sociedade, para o Estado. Mas toda vez que você quebrar a regra da tua ordem, imagine você se eu quisesse ser médico. Eu ia quebrar uma ordem. Eu não nasci para ser médico. Eu nasci para lavar vossos pés. Eu sou um lavador de pés nato, mordomo, seu serviçal, como diz o poeta, seu samurai. É isso que eu sei fazer. Se eu contrario a regra, não é que eu não tenha capacidade intelectual de me tornar um médico, mas seria um médico tão medíocre quanto qualquer médico medíocre está na medicina, não como um sacerdote, mas como um ganhador de dinheiro. Diga ai. Mova-se na sua vocação, voca. Mova-se na direção da voz de Deus para a sua vida, e você será um sucesso, bem-sucedido. Os mares vão se abrir na tua caminhada, porque você está debaixo da ordem do autor. Isso deveria animar você. Isso deveria produzir esse taquipsiquismo em você. Porque se você estiver no lugar errado, pelo amor de Deus, mude. E se você estiver no lugar certo, toca com o que você tem na mão. O que você tem na mão é capaz de abrir mares, você pode ter certeza disso. Não viva a vida de outra pessoa, viva a sua. Há pessoas que tudo que elas querem é que nós vivamos sua história. Não viva a história de ninguém, ainda que haja pressão infernal sobre você. Você nasceu para viver sua própria história, sua própria vida. Na sua história e na sua vida haverá sucesso suficiente para você viver o que ninguém é capaz de acreditar. Que tempestade que eu estou fazendo aqui, né? Cara, eu estou doido para falar um assunto aqui que não tem nada a ver com isso. Pode me suportar? Obrigado aos que... Ei, gente, a gente está numa igreja, paz do Senhor. Você pode dar a Deus... Espera aqui. Você pode dar a Deus a glória que a Ele pertence? Dar glória a Deus não é dizer glória a Deus, né? Dar glória a Deus não é dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, não está dando glória a Deus nenhuma, né? Está só concordando com alguma coisa, é uma forma de se expressar. Mas você pode, por toda essa salada de fruta, por toda essa tempestade que eu estou fazendo aqui, por toda essa fala saramagoaguiana, você pode dar a Deus a glória que a Ele pertence? Se pode, levanta a tua mão e diga a Ele: a Ti a glória. Muito bem. A revelação do Evangelho, aqui eu estou mudando de assunto de novo, sem usar ponto. Está na revelação do Evangelho a maior riqueza que Deus escondeu em todos os tempos e em todas as gerações. Imagina você que quando Moisés vai trazer, ele vai receber o decálogo, aquilo que um dia seria caduco, ultrapassado, a antiga aliança, ele vai no seu tabernáculo terrestre, ter acesso lá no alto da montanha
a uma informação do Eterno. E a informação que ele tem é tão gloriosa, mesmo que ela tenha se tornado perecível, mesmo que ela tenha tido uma glória desvanecente, Moisés, quando entra no seu tabernáculo terrestre para receber do Eterno aquela informação, o conteúdo da revelação, ainda que transitória, mas o conteúdo daquela revelação é tão grande, é tão maior do que o corpo de Moisés, que a glória do que desvanecia, ela explode de tal natureza, que os poros de Moisés tiveram que dar licença para a glória se manifestar. E quem olhava para Moisés não conseguia suportar o brilho que o seu interior reproduzia através da sua pele. E diz que ele precisou usar um véu para obscurecer um pouco a visão daquilo que era tão glorioso, mas que desvanecente havia entrado dentro de Moisés. Agora, o que desvaneceu não é maior do que o que nasceu. Desvanecer é morrer, sucumbir. A glória do que nasceu é infinitamente maior do que a glória daquilo que sucumbiu. Portanto, o Evangelho, que deve endireitar a nossa maneira de pensar, deve intensamente entrar dentro de nós. Nós não podemos ter uma relação de ficante com a palavra por um culto, por uma relação orgásmica no culto. Ou a palavra entra dentro de você, ilumina todo o teu interior, rompe com todos os teus poros, e você se torna um oráculo, ou o Evangelho está incompleto na sua vida. Diga, ai. A proposta de Deus não é fazer de nós bons crentes, é fazer de nós seus oráculos, onde Ele possa esconder seus segredos. Neste tabernáculo terrestre, Deus fez o inédito. Eclesiastes capítulo 3, diz que Deus encerrou a eternidade e a colocou dentro de nós. Dentro de nós há um conhecimento não adquirido, é um conhecimento herdado da própria natureza de sermos tabernáculos. Dentro de você, Deus colocou recursos que você desconhece, porque não passou pelo teu estrado alfa, foi inserido por Deus em pleno estado beta. Ele introjetou seus tesouros dentro de nós. Por isso São Paulo chega a dizer que nós somos vasos de barro, que Deus colocou tesouros. O tesouro está dentro de nós. O vaso de barro é esse tabernáculo terrestre. Ainda estou tentando fazer uma relação entre a glória desvanecente que rompia pelos poros de Moisés e a glória nascente que aconteceu com o novo nascimento, com a revelação do Cordeiro em nós. É tão maior do que nós. Deus colocou dentro de nós seu reservatório. Portanto, você se move com seu futuro dentro de você. O seu futuro não está do lado de fora, não está no espaço sideral, nem no fundo do mar. O seu futuro está dentro de você. Qual é o problema que eu encontro?
é que nós não temos coragem de fazer endorcismo. Nós sempre pendemos a utilizar o fenômeno dos exorcismos das nossas vidas. Nós queremos que tudo esteja para fora, mas nós não mergulhamos, não damos esse salto para dentro, o que os filósofos chamam de endorcismo, mergulho para dentro do interior, porque está dentro de você suas maiores riquezas. O próprio Deus está dentro de você. Não, você não escutou o que eu falei. Eu disse para você que o próprio Deus está dentro de você. Ou isso é uma verdade experimental, ou será só uma verdade filosófica, conceitual, teológica. Teologicamente eu consinto, não é? É um assentimento intelectual que Deus mora dentro de mim, mas na minha experiência, Deus mora dentro de mim e escondeu seus tesouros aqui. É por isso que eu estou te dizendo que a glória que nasceu. Lembram da mensagem? Meu Deus, como é que chama, Lucas? A mensagem da semente água de cadáver. Quantos de vocês assistiram Água de Cadáver aqui? Tão poucos, uma pérola dessa, tão poucos assistiram Água de Cadáver. Vocês vão entrar na internet, dever de casa, hein? Vocês vão entrar na internet, bota lá Bispo Renato Chaves e procura a mensagem Água de Cadáver. Esta mensagem foi uma revelação para o meu espírito. Eu estava deitado e de repente a minha mente tomou-se de assalto. Água de cadáver, água de cadáver. Eu fui para a Bíblia procurar água de cadáver e lá diz que se a semente, diga semente, a semente é o que está por nascer. Se a água do cadáver, não, se o cadáver caísse sobre a semente não estava danificada. Ela podia ser semeada e o fruto dela era bom. Mas se a água do cadáver impregnasse na semente, aquela semente estava contaminada. E eu te confesso que eu passei uma noite atormentado pensando nessa loucura. Até que eu fecundei o texto. Penetrei aquilo que eu não via antes. E o Espírito Santo me disse: aquilo que está morrendo, aquilo que está se desvanecendo, não pode influenciar o que está nascendo. Essa é a grande tragédia de você herdar conhecimento daquilo que está fracassando. Entrar dentro de um circuito de fracasso pode trazer muita tragédia para a sua vida. Porque aquilo que está morrendo não deve influenciar o que está nascendo. Imagine a tragédia hoje da igreja, que vive uma dualidade. Ela não sabe distinguir antiga aliança de nova aliança. Então ela é uma igreja judaizante, se move com princípios da nova aliança e com fundamentos da antiga aliança. Que tragédia é esta igreja, que não sabe distinguir graça de lei, que vive em plena discordância com a graça de Deus, que vive tentando recosturar o véu que um dia foi rasgado de alto a baixo, trazendo o cumprimento das regras para a sua vida como fundamento de fé. Não toques nisso, não olhes para aquilo, não proves aquilo outro, como se isso tivesse alguma vantagem, algum poder sobre nossa vida. Vivem debaixo do adestramento e não sob a transformação do ser. A antiga aliança adestrou o ser do homem, mas não transformou. A nova aliança entra para mudar a natureza humana. Então, o que entrou em nós é muito mais poderoso do que o que entrou em Moisés. Foi glorioso, é claro. Leia Romanos capítulo 7, 8, 9. Claro que foi glorioso, mas muito mais glorioso foi ter o Filho de Deus
ressuscitado dentre os mortos e ter entrado na experiência pessoal de cada um de nós. Isso foi muito mais glorioso. Você hoje anda neste tabernáculo terrestre com aquilo que é eterno dentro de você. Diz São Paulo no capítulo 5, versículo 1, 2, 3, que quando nós deixarmos esse tabernáculo terrestre, nós seremos tragados pelo Eterno, que preparou para nós uma casa eterna, um tabernáculo terrestre. Nós não ficaremos sem casa. Ou seja, nós não seremos uma alma vagante, um espírito que fica assombrando a vida dos outros. Há para nós uma casa garantida por Deus, esperando para que nós, que saímos do transitório para o eterno, estejamos perfeitamente alinhados e acomodados no ambiente do nosso espírito. Amém? Oh Jesus! Nem Saramago, nem José de Arimateia, nem Gonzaguinha, nem ninguém, não consigo sair do lugar de novo. Perdão, gente. Eu vou melhorar, eu prometo a vocês. Vou me empenhar. Mas se eu sair daqui essa noite, entendendo que você deixou alguma coisa dessa loucura toda que eu plantei hoje dentro do seu coração, se você sair daqui entendendo que o seu destino não está nas mãos dos outros, está dentro de você, está garantido. Se você acreditar, e coisa difícil a gente fazer a igreja acreditar, mas que às vezes a gente tem que ressuscitar, não é não? Pouco a pouco acreditar em alguma coisa, porque a gente se alinha tão facilmente com o fracasso, mas tem tanta dificuldade de se alinhar com o sucesso. Nossos compêndios teológicos, eles são extremamente perigosos, porque eles nos chapam com a derrota, fazem-nos identificar com Cristo pendurado na cruz, mas não é capaz de nos identificar com aquele que ressuscitou dentre os mortos, com aquele que rompeu as cadeias. É mais fácil a gente acreditar que na segunda-feira a gente vai viver uma lasqueira, um desespero, uma angústia, do que acontecer um grande milagre na segunda-feira. A gente já espera que, contando que na segunda-feira vai ser uma lasqueira terrível. A gente fica caçando quem inventou o trabalho na segunda-feira. A gente dá uma coça nesse sem vergonha que inventou o trabalho. Está aqui o seu futuro. Seu futuro não está na mão dos teus fornecedores. Teu futuro não está nas mãos dos teus amigos. Teu futuro não está nas mãos dos teus pais. Não está nas mãos dos teus filhos. O teu futuro está garantido em Deus. Está aqui. Dentro de você. Me escuta um minutinho mais. Quantos podem me dar? Só 5 minutinhos para eu terminar, por favor. Levante sua mão, se você pode me dar 5. Mantenha levantada. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem mais 2 horas. Obrigado por tanta generosidade. Não vou usar esse tempo todo, não. Fiquem tranquilos aí. As grandes soluções para as grandes tragédias deste planeta, Deus escondeu em vasos de barro como eu e você. Domingo passado eu estava me lembrando de uma frase de Voltaire, que ele diz: nenhum problema é capaz de suportar a uma mente que pensa incessantemente. Pense incessantemente. Dentro de você tem uma solução planetária. Você não nasceu para ocupar um lugar no espaço. Desconfie que você não está aqui para ocupar mais um lugar no espaço. Eu vou ler com você uma frase e eu vou terminar com ela. Não posso vender meu peixe todo hoje, se não chega domingo, acabou, né?
Cara, olha essa frase. Ela não é uma novidade para você, mas eu quero que ela ganhe um sentido na sua vida hoje. É uma frase do excelentíssimo Mário Marillo. Olha o que diz esse cara: se é para viver neste planeta, por que ser uma pessoa qualquer? Tu não tem que viver aqui? Então por que ser uma pessoa qualquer? Deus não me escolheu para que minha sobrevivência seja o meu alvo de vida. Ele me escolheu para dar fruto. A minha dor, a minha angústia. Quer falar comigo, meu amor? Obrigado. Filho, deixa eu lhes falar. Compra um casaquinho. Há muitos pedidos para diminuir o ar. Nós compramos o ar para ser usado. Olha como eu estou aqui. Agora eu posso me despir, fazer uns trip. É mais fácil e agride menos você usar um casaquinho do que eu fazer uns trip, não é não? Please, domingo que vem, pega seu casaco de Vison, madame, dê uma enrolada charmosa no pescoço assim, ó. Ok? E venha adorar. Você fica confortável, eu completamente desconfortável. Ó o barulho que faz. Ó o vexame planetário. Não viva como todo mundo vive, pelo amor de Deus. Deus escolheu você e pôs dentro de você soluções específicas para dar um jeito em algum cantinho dessa terra. Não pense como todo mundo. Essa coisa da sobrevivência é muito reducionista para você. Pare de pensar em quanto é que isso vai render, porque a tua contribuição é muito maior do que a monetária. Pare de pensar monetariamente, pare de planejar monetariamente, pense na grandeza que você nasceu para realizar. Deus escolheu você, colocou você dentro de um útero, gerou você, trouxe você no meio de uma família. Bispo, tu não imagina a loucura que a minha família é assim, rapaz. Deus treina campeão, é dentro do octógono mesmo. É na pancadaria que Deus forma um campeão. Se tu nunca recebeu uma pancada, tu és um bebê. Não pode fazer nada mesmo, não. Libertadores são treinados no meio de grandes pressões. A libertação, a pressão gera um libertador. Então, meu amigo, em nome de Jesus, o Filho de Deus que habita em você, deixa Jesus vir com a solução para esse planeta. Seja um oráculo neste planeta. Traga a solução. Você precisa ser uma solução. Precisa parar de dar trabalho e tornar-se uma solução. Está aqui dentro de você. Você só precisa se alinhar com a linha do seu destino. Precisa buscar em Deus uma palavra para a tua vida. Quem sabe? Quem sabe? A libertação para esse estado esteja aqui dentro dessa sala hoje. Quem sabe a cura do câncer esteja aqui dentro dessa sala hoje. Deus dá a você um espírito perquiridor e você se acovarda atrás de um gabinete. Deus coloca atrevimento dentro de você e você se tranca dentro de uma zona de conforto e diz: não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Deus quer usar você como uma flecha e você quer ser um pedaço de pau. Atreva,
Ouse, saia da forma, pare de repetir comportamento. Eu me lembro, acho que foi na sua formatura, André, eu me lembro de uma mulher chamada Fiona Wood. Fiona Wood era uma médica especializada em CTQ, Centro de Tratamento de Queimados. Essa mulher inventou um tal de um spray de pele. Sabe por quê? A frase que dominou sua mente: não precisa ser assim. Quem segue protocolos a vida inteira vai ter uma vida previsível. Mas se você ousar quebrar protocolos, se você tiver atrevimento e respeito pelo seu sacerdócio, seja lá qual for, seja lá o sacerdócio do direito, da medicina, da mecânica, da engenharia, da construção civil, seja qual for seu sacerdócio dado por Deus, pelo amor de Deus, avance. Pare de colocar tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo. Há uma nova técnica esperando para libertar esse planeta, e Deus escondeu ela dentro de gente, como eu e você. Deus esconde na pele de pessoas comuns, histórias incomuns. Entre no nível da sua história em comum. Deus está aí. Tu acredita nisso mesmo? Este amém foi tão cheio de emoção que eu até quase choro aqui. Se você crê nisso, se você crê de verdade, dê uma saudação ao Deus que está dentro do seu vizinho, que é o mesmo Deus que está em você. Diga para esta pessoa: o Deus que há em mim saúda o Deus que está em você. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Não precisa ficar beijando a boca errada, indo para a cama com a pessoa errada, tomando decisões erradas, se associando a pessoas erradas, porque o Deus da eternidade habita dentro de você agora. Pronto, você é um acerto. Deus acertou em cheio chamando você para mudar ambientes. Você se tornou um transformador de ambientes. Muda pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, eu rogo este tabernáculo terrestre, possuído pela semente divina, roga a este tabernáculo terrestre, possuído pela semente divina, que você rompa, para que você não se corrompa. Rompa, porque quem não rompe se corrompe num determinado momento da sua vida. Isso não é frase de para-choque de caminhão, pense no que eu estou te dizendo. Quem não rompe acaba se corrompendo. Eu estou aqui. Eu não vou voltar para a eternidade levando de volta qualquer coisa que eu vim fazer neste planeta. Eu vou deixar tudo aqui, vou voltar de mãos vazias. Eu espero que você siga o mesmo caminho, em nome de Jesus. Foi bom para mim estar com você hoje.